embora estejamos num número reduzido, a empolgação é a mesma, porque estamos na casa de Jesus, uma casa de oração. Então, se o Chico sempre falava que se os espíritos ocupassem lugar no espaço, qualquer manifestação espírita, uma palestra, teria que ser num campo de futebol. Eles não falham, não faltam. Então, eu quero dizer que também estou muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir e falar sobre a abençoada doutrina. Hoje eu vou pegar dois temas aqui, que para explicitar alguns detalhes, como o professor falou, nós vamos falar um pouco sobre dai a César o que é de César, em que momento isso aconteceu, e vamos também falar alguma coisa sobre a passagem da mulher adúltera. Então, começamos com dai a César o que é de César. Por que, em que situação é feita essa proposta, né, para Jesus? Na época, quando foi feita essa proposta, estava muita gente. Aliás, onde Jesus ia, juntava muita gente. É isso que causava tanto medo nos governantes, né? Dizem que os governantes têm medo da rua, têm medo do povo. E Jesus tinha o povo ao seu lado. E estavam ali, nessa oportunidade, estavam pessoas ligadas a Herodes, os poderosos, soldados. E falar logo ali, naquela situação, sobre pagar ou não pagar imposto, realmente era para fazer uma pegadinha com Jesus. Era uma armadilha, na verdade, né? Como muitas outras que foram colocadas para ele nas suas pregações. O objetivo dessa era deixar Jesus constrangido. Qualquer resposta que ele desse iria comprometer ele. O fato, quando aconteceu isso? Aconteceu logo em seguida, quando Jesus encontrou o templo cheio de vendilhões, as pessoas vendendo animais para o sacrifício, para sacrificar os animais, para agradar aos deuses. Foi quando, então, nessa passagem da purificação do templo, é conhecida essa passagem, quando Jesus, então, dizem alguns historiadores que ele foi realmente, ele saiu dando ordens para sair com autoridade grande, porque ele já estava falando disso há tempo. E esse dia foi a gota d'água, ele realmente expulsou os vendilhões do templo. Então, eles vendiam animais para o sacrifício, e isso o quê? Afetou o interesse deles, daqueles que vendiam os animais. Então, Humberto de Campos fala o seguinte, eu vou ler algumas coisas sempre do Humberto de Campos. Eles aproveitam esse momento de muita tensão, que Jesus, na hora que fez aquilo, como que alguns não esperavam essa atitude dele, mas ele teve que mostrar sua autoridade. Então, muita tensão, de um lado havia certa comoção por parte dos senhores do templo, os religiosos, que ficavam ali vendendo oferendas, e por outro lado havia preocupação com os soldados de Roma, pois Jesus provocou uma situação inusitada e bastante abrangente. Como eu falei, onde Jesus estava, sempre juntava a multidão. Então eles aproveitaram esse oba-oba que estava acontecendo para fazer então essa pegadinha, essa armadilha com Jesus, para perguntar para ele se era lícito pagar imposto a César ou não. Lembrando que na época o governo era teocrata. Teocrata quer dizer a lei humana e tinha a mesma autoridade, era a única autoridade, religiosa e humana. Era um só que mandava. Tinha uma única autoridade. Então eles perguntam para Jesus, é lícito pagar imposto a César? Tributo? É lícito pagar tributo a César? Jesus, tranquilamente, o que é que está impresso na moeda com a qual se paga tributo a Roma? Eles responderam, a imagem de César. Jesus, dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Né? Então nós vamos aqui ver na doutrina espírita
os dois lados dessa armadilha. Se Jesus dissesse que sim, paga imposto a César, ele seria visto como um traidor do povo judeu, um colaborador do Império Romano, que era considerado opressor, né? Isso destruiria a imagem de Jesus, que era aquela mansuetude, e ia surgir dúvidas do Messias libertador perante as multidões. Se ele fala sim. E se ele fala não, ele seria imediatamente denunciado às autoridades romanas, né? Como que? Um subversivo, um rebelde político, um zelote, né? O que daria motivo legal para a execução dele na hora como traidor, contra o imperador. A saída de Jesus. Jesus percebeu a hipocrisia e pediu para ver a moeda que era usada para pagar o tributo, que era o denário. E perguntou, qual é a imagem que está aqui? E eles responderam, a de César. E Jesus falou, então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta, ela desarmou a cilada de duas maneiras. Primeiro, Jesus reconheceu a obrigação civil. Se os judeus usavam a moeda do imperador para o comércio, como moeda, eles já estavam participando do sistema econômico de Roma, eles moravam ali. Então, portanto, deviam cumprir seus deveres civis, pagar imposto. Eles estavam ali. Segundo ponto, Jesus estabeleceu um limite espiritual. O dai a Deus o que é de Deus, ele lembrou que, embora a moeda tivesse a imagem de César, o outro lado era a imagem do humano. A imagem o ser humano leva o quê? A imagem de Deus. O que significa que a lealdade suprema e o coração pertencem apenas ao Criador, a Deus, e não ao Estado, que é César, né? E a resposta foi tão precisa que os opositores ficaram maravilhados, né? E não tinha como replicar, e eles foram o quê? Saindo. Quando Jesus dava esse checkmate, o pessoal se dispersava, não tinha o que responder. Voltamos a Humberto de Campos. Então Jesus propôs pagar imposto a César e diz textualmente que é lícito, que é correto, porque César representa as coisas que o mundo pode nos oferecer, que estão presentes no nosso dia a dia. Há uma contrapartida nesse imposto. A cidade prospera, o comércio prospera, os cidadãos têm trabalho assegurado pelo emprego no comércio, na indústria, né? Não seria justo não pagar imposto. Mas ele adverte igualmente que é para a gente dar a Deus o que é de Deus. E aí vemos, então, o outro lado da moeda, né? Que, como Humberto de Campos nos fala. No Império Romano, imperava o paganismo. É a palavra que eu queria lembrar aqui no estudo, né? Que hoje tem também, se você ligar a televisão de madrugada, a gente vai ver muitas religiões ainda hoje prometendo prosperidade. Você liga a televisão de madrugada, você pode mudar de canal, são igrejas evangélicas, outras também, católicas, estão propondo, né? Qual é a base do paganismo? Deus me dará em troca segundo aquilo que eu sou capaz de ofertar para ele. Essa é a metodologia. Prosperar materialmente. Exatamente o que fazia o paganismo na época de Jesus. A recompensa na época de Jesus, a gente sempre fala, porque até Jesus não existia vida futura, vida espiritual. Então toda prosperidade era material. Você ia ganhar mais, você ia ter mais saúde, você ia ter vida longa, Então não se falava nada. Aí que Jesus falou, meu reino não é desse mundo, então teve uma outra vertente. Então precisava do auxílio da divindade, o que fazia? Preparava oferenda, que chamava sacrifício, e Deus ficaria satisfeito com aquilo e me favoreceria e me dava aquilo que eu buscava. Mas aqui nós somos espíritas, estamos estudando, e nós sabemos que não tem barganha com Deus.
Deus não tem negociação, porque Deus é amor, Ele é liberdade, Deus é prosperidade espiritual. E Deus, Ele fez as suas leis, Ele não fica nos vigiando, Ele fez as leis. Basta a gente sair fora das leis naturais e nos sentimos mal, porque a consciência acusa a todos nós indistintamente. Lembrar que nós temos esse juiz dentro de nós, que é a nossa consciência, né? Então, é só seguir as leis divinas, tudo vai dar certo. Sai do caminho, volta para o caminho. Né? O importante é quando a gente sai, desvia o pensamento, vai para aquele pensamento que nós sabemos que não é cristão, procuremos voltar o mais rápido possível, porque ele tem uma tendência a crescer, que nem fermento, ainda mais quando a coisa é do mal, como a gente comenta, né? Está com uma raivinha, vai deixando aquilo, pode transformar num ódio, numa situação muito grande. Então, Jesus afirmou, meu reino não é deste mundo, e disse, eu me vou para preparar o vosso lugar, onde eu os recolherei todos ao meu lado. Disse isso no final do seu calvário, antes da crucificação. Se a gente crê nisso, que a gente faça a nossa parte, porque nenhuma das ovelhas ele falou que vai se perder. Nós somos todos ovelhas de Jesus. E nós temos ele como referência. Ele nos ajuda. Jesus aglutinou o material aqui há 5 bilhões e 600 milhões de anos. Ele é o espírito mais evoluído. Ele é o governador do planeta. E ele nos conhece intimamente, cada um de nós. O reino não é na terra, no mundo materializado, ainda embrutecido pelas coisas materiais. Né? E a quem estamos fazendo maior oferta? Nós temos que fazer essa reflexão. Nós estamos ofertando mais para César ou para Deus? Quanto tempo do nosso dia, da nossa semana, nós estamos gastando, no bom sentido, com Deus? E quantos com a matéria? Nós vivemos 95% na matéria. E nós temos que, aos poucos, não abandonar a matéria, que nós temos que ter. Nós temos o direito e o dever de procurar ter uma vida melhor, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, fazer viagem. Tudo isso é lícito, mas não podemos esquecer de que isso aqui é ilusão. E já termina e retornamos para a nossa verdadeira morada. E como toda semana a gente repete aqui, vamos mudar enquanto estamos no corpo, enquanto estamos encarnados. Depois dificulta muito. Então, nesse momento, Jesus separa o que é material do que é espiritual nessa passagem. Como ele fez em outras oportunidades, como com Nicodemos, o que é da carne vem da carne, o que é de espírito vem do espírito. Em muitas oportunidades, né? Ele não se comprometeu com nenhum dos dois lados, né? E ainda reafirmou a sua doutrina de paz. Jesus nunca violou as leis humanas e nem as leis de Deus enquanto aqui esteve. Condena Jesus todo prejuízo moral ou material que a gente cause. Né? Pagar imposto é um dever político-social. Aí, quer dizer, dai a Roma o que é de Roma. Tem o custo da administração pública, segurança, estradas, medicamentos, infraestrutura. Aí as pessoas falam, mas você paga, eles roubam o dinheiro. Problema de quem rouba. Nós temos a obrigação de cumprir a nossa obrigação, aquilo que a nossa consciência manda. O que vão fazer com o dinheiro é como você dar, por exemplo, uma esmola, uma ajuda. Você vai dar, ele vai comprar crack, ele vai tomar uma pinga. Se você está ali, a pessoa está aí, você tem vontade de ajudar, ajude, não julgue. Nós vamos aprender que não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Em breve, nós deixaremos, as nossas, a terra, o corpo e as nossas obras, as nossas ações nos seguirão conosco. Então, essa palhinha aqui para falar o momento em que aconteceu este episódio. Foi no momento que Jesus expulsou os vendilhões do templo e tentaram armar essa arapuca para ele e se deram muito mal. Pela capacidade de Jesus, ele nunca entrou em conflito e acabou deixando eles. E o outro caso que a gente traz
que é também relacionado à mulher adúltera, né? Então, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e puseram ela no meio do pessoal. Só um detalhe: quando era apedrejado, castigado, não era a mulher, era o casal. E apareceu a mulher, dizendo-lhe: mestre, essa mulher foi agora apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejá-la. E tu, o que diz? Outra pegadinha. Olha, a lei manda apedrejar. E você? Eles queriam, né? E Jesus dizia isso provocando ele para ter o quê? Alguma coisa para acusar. Eles queriam acusar. Por quê? Por que eles não matavam Jesus? Porque Jesus já era um grande líder. E os governantes têm medo do povo. A única coisa que os governantes têm medo é do povo, né? E o Jesus aglutinava, eles ficavam preocupados. Então, eles preparavam tudo para ter. Eles queriam acusar. Jesus, porém, abaixando, perguntaram para ele, e ele abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. E aí, como eles perseveraram, ficaram insistindo, né, com Jesus, ele levantou e falou, então, aquela frase que todos conhecem. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever. Eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiro, ficando só Jesus e a mulher que estava ali no meio, em pé. Se retiraram de novo. Lá, Jesus deu a explicação, foram saindo de fininho. Aqui aconteceu o mesmo caso. Eles, Jesus, quem não tem pecado? Né? E Jesus, então, se retiraram. Jesus chegou e falou assim, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Esta, então, é a história, né? A pegadinha consistia o quê? Em apresentar um dilema, onde qualquer resposta que Jesus desse poderia ser usada contra ele. Se ele dissesse para apedrejar, Jesus perderia sua fama de misericordioso e entraria em conflito com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele fazia, que ele praticava, se ele mandasse apedrejar. Se ele falasse para perdoar, ele seria acusado de desobediência da lei de Moisés e seria executado, né? Ele, de novo, que ordenava o apedrejamento do adultério. Então, a inconsistência que a gente pesquisando dos acusadores, aqui a gente vai pegando. A má intenção do grupo ficou evidente com dois detalhes do relato. Primeiro, a ausência do homem. A lei previa que tanto o homem quanto a mulher fossem punidos. No entanto, eles trouxeram apenas a mulher, indicando que a cena foi montada apenas para testar Jesus. Ficou claro. E o checkmate de Jesus, ao dizer, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Jesus transferiu o quê? O julgamento da lei externa para a consciência interna de cada um. Olha a pegada de Jesus. Ele falou isso aí, as pessoas pararam de pensar, e então, mas quem não tem pecado? Todos têm. Os mais velhos saíram antes porque vem antes na memória, tem mais pecado, né? Confrontado com os próprios erros, os acusadores se retiraram também um a um. Alguns teólogos acreditam que ao escrever no chão, Jesus pode ter escrito o nome do homem, ou detalhes que identificariam ele no meio daquela multidão com pedra na mão. Alguns teólogos defendem essa tese. Imagina o choque deles perceber que eles estavam ali, um cúmplice de adultério, segurando pedra ali no lugar deles. Essa é a história que a gente quer. Agora nós vamos, na sequência, falar de novo de Humberto de Campos,
que é o que traz para nós, então, alguns detalhes interessantes dessa passagem. Lembrando que Humberto de Campos é o irmão X, mas é Humberto de Campos, um espírito de uma alta envergadura moral, intelectual e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, para nós, isso é uma verdade implacável. Terminou aquela cena brutal que a gente contou, que conhece, que o povo pretendia lapidar aquela mulher infeliz em praça pública. Pedro não era brincadeira, que seguia Jesus de perto, interpelou Jesus firme. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Pedro interpela Jesus. Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado, porque até então era uma novidade, todas eram apedrejadas, alguém acusava o casal, aqueles que estivessem em adultério, ia sofrer. E ali, então, Pedro falou, mas foi uma coisa fora do normal, né? Então, abrir os braços para o espetáculo deprimente que acabamos de ver, não será proteger o pecado? Perguntou para Jesus. Jesus meditou e respondeu, Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado com Jesus. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas, porventura, conseguiremos viver sem ter discernimento? Ele aperta Jesus. Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Questionando Jesus. Não será um estímulo à prática do mal, isso que o senhor acabou de fazer? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno, sempre sereno. Lá no pagar imposto, aqui com a mulher adulta. Por que sereno? Porque quem tem a consciência tranquila está sempre sereno. Tem pessoas extremamente humildes que são serenas. Diante de doença, diante de problema de ordem financeira, mantém a serenidade. Chico Xavier era sereno. Vê o que sofreu, o que passou. A serenidade é de alguém que tem a consciência tranquila. Então, Jesus falou para ele, observou o sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal num grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? Lindo, né? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Você sabe por que ela fez isso? Se ela fez? O discípulo Pedro, contudo, no propósito de exaltar a justiça, ele continuou. De qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Ele fala, geralmente as mulheres desse naipe, Pedro, levianas, são reservadas e elas fogem da multidão. Elas não andam no meio do povo. Elas se refugiam. Que motivos teriam trazido essa infeliz para o clamor na praça? Como que ela se encontra aqui, já que esse tipo de mulher anda só nas rebarbas e não aparece? Jesus sorriu, complacente, diz Humberto de Campos, e tornou. Quem sabe se a pobrezinha andaria à procura de assistência? Nesse ponto do entendimento, velha mendiga, que ouvia a conversação,
caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e víamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não teve até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldade. Tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faça justiça. E onde está o miserável? Pedro, aí Pedro falou, opa, agora não é mais, tem quem que é esse aí? Pedro, onde está o miserável? Pedro já gritou na hora. Enérgico, Simão Pedro, enérgico, diante do mestre que seguia ele, bondoso e sereno. Ali, informou a velhinha, né? Um júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. Alguém veio em defesa, alguém mostrou para ela, a história não terminou lá, e apontou uma casa de peregrinos, para onde Pedro se dirigiu acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem, tremendo. Pedro avançou de punho cerrado, mas em breve segundo parou pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo da sogra do Pedro, comia na própria mesa da sogra do Pedro. Era como um filho para a sogra do Pedro. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira de um menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou para o Pedro e para todos nós: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a ter discernimento. Então, essa é uma historinha que vai além daquilo que a gente conhece com muita frequência, mas era o Efraim, o parente do Pedro, que comia, que estava ali, estava junto com o pessoal com pedra na mão, covardemente, porque ele foi a moça e ela repeliu ele. Essa história é verdadeira. Ela não consta porque não consta todos os detalhes em tudo. Mas nós temos a certeza que Humberto de Campos não iria trazer uma história não verídica, que nós temos a certeza de que essa é a realidade, para nós não julgarmos. Nós não sabemos o que tem, o que a pessoa está passando. Jesus já sabia de tudo. E ele foi levando, ele foi deixando as coisas acontecerem. Se ele faz um discurso e conta tudo isso para o Pedro, não ia ter grande resultado, porque não iria. Então as coisas foram acontecendo. E a serenidade de Jesus é que realmente nos empolga. E eu gostaria aqui de falar que esses dias, a nossa palestrante oficial, a professora Márcia, ela nos falou sobre os 5 princípios fundamentais da doutrina. Eu não sou palestrante, mas eu sou um comentarista abelhudo e quero repetir o que ela falou aqui, porque é muito importante para nós somos espíritas. Primeiro, a existência de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não conseguimos entender. Vamos nos aproximar de Jesus para entender o Pai. 2. Imortalidade da alma. O espírito sobrevive à morte do corpo físico, preserva sua individualidade,
Seguimos com o nosso perispírito na mesma forma física. Por isso que muitos espíritos não acreditam que morreram. Eu estou do mesmo jeito e ficaremos. Somos individualidade e vamos caminhar dessa maneira. Terceiro, a reencarnação. O espírito renasce na carne múltiplas vezes para evoluir, aprender e reparar os erros. Não tem como entender a justiça divina se nós não colocarmos como base a reencarnação. Não tem como. Quarto, pluralidade dos mundos habitados. A Terra é apenas um dos muitos planetas habitados no universo, servindo de escola de expiação e prova nesse momento. E a quinta, comunicabilidade dos espíritos, né? Os vivos e os desencarnados podem interagir e se comunicar por meio da mediunidade tão corriqueira e tão normal de alguma forma para nós. Eu gostaria aqui, mais 5 minutinhos, falar um pouco sobre a lei da reencarnação, a justiça divina, dando uma pitadinha na vida do Jerônimo Mendonça. Eu estudei bastante dele, sou fã, aquela vozeirão que ele tem. Nasceu em Minas Gerais, né? Foi com 18 anos, ele foi acometido por uma artrite reumatoide progressiva deformante. Então, Jerônimo, ele tinha aos 18 anos, até os 18, ele era um homem muito forte, bonito, atleta, alegre, onde ele estava era só alegria, era com 18 anos, até os 18 anos, ele jogava futebol muito bem, muito requisitado, né? E aí aconteceu que ele perdeu, ficou totalmente sem movimento e cego. Em vez de cair na autocomiseração, ele abraçou a visão espírita. Por quê? Porque ele, eu até escrevi ele era protestante. Ele fazia palestras na igreja dele. Até os 15 anos, dos 13 aos 15, ele era protestante. E um amigo apresentou a doutrina para ele. Dos 16 e 17 ele estudou muito a doutrina. E com 18 anos ele já era líder da mocidade, ele já era um líder por natureza, que nem Jesus Gonçalves, esses espíritos, né, de muita envergadura espiritual e moral. E ele então, na cama, né, ele se adaptou à antiga Kombi que ele tinha para transportar sua cama e passou a viajar pelo Brasil, fazendo palestra e consolando outras pessoas. Sua cama tornou-se uma tribuna de esperança e fé. E ele, certa vez, tomado de muita dor física, perguntou para o Chico Xavier a provação, quando aquela provação terminaria. Porque não é brincadeira, com 18 anos, né, e ele de repente ficar naquela condição, e o Chico então explicou para ele e respondeu com carinho: Jerônimo, a espiritualidade me mostra que, em uma encarnação passada, você usou seu poder e sua liderança para prender, imobilizar e cegar muitos dos seus semelhantes. A sua paralisia atual é o remédio da alma que você mesmo escolheu para não voltar a errar, garantindo que suas asas espirituais cresçam livres. E ao ouvir isso, ele chorou de gratidão, compreendeu a sua condição, né? Não era uma punição divina, e sim uma oportunidade bendita. É uma oportunidade bendita como nós estamos tendo também, na nossa reencarnação, nessa vida, que nós podemos nos aprimorar, nós podemos fazer o dever de casa, e não tem lugar melhor do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque o nosso Evangelho é igual ao Evangelho de Jesus. Mas ali nós temos as instruções dos Espíritos, do Espírito de Verdade, do Santo Agostinho, de muitos espíritos espíritas e não espíritas, que estão sempre zelando e querendo o nosso bem, e eles vibram quando nós estamos aqui, quando nós estamos buscando conhecimento e principalmente quando estamos fazendo a nossa reforma íntima, abandonando
pensamentos equivocados, vícios, e nós então temos que agradecer a esta casa e a esta causa. E para encerrar, quero falar aqui uma liçãozinha que eu achei interessante, uma poesia. Silencia o cansaço do dia, guarda a lição que a vida traz. O corpo físico pede repouso, a alma busca a divina paz. Não há sepulcro para o afeto, não há barreira no caminhar. A morte é apenas uma porta que nos convida a retornar. Leva a luz que aqui brilhou, transforma a dor em oração. Seja o amparo de quem chora, estende sempre a tua mão. Siga em frente, sem temer. Deus te sustenta no porvir. Muita paz em tua jornada. É hora de amar e prosseguir. Obrigadão.